Próximo conteúdo: estudos para a LESP, Direito Constitucional do Poder Legislativo. Fases do processo legislativo: iniciativa, discussão, voto, veto, sessão, promulgação e publicação. Daí o conteúdo é separado em 3 partes: um processo legislativo de introdutório, a fase constitutiva e a fase complementar. Agora a gente vai ler a fase complementar, que é o finalzinho um pouquinho. Fase complementar, o que é isso? Daí a fase iniciativa fica falando de quem é que cria a lei. Basicamente todo mundo vai fazer com a lei complementar, né? Daí tem umas coisas que são de iniciativa do pessoal do presidente, que é as coisas dos militares, e também as coisas dos servidores e trecos do MP e federal, né? Daí o controle. A Constituição fala de por onde que cada tipo de casa passa, e tu. E agora a gente vai ler o final, a última parte dessas fases. Uma fase complementar. Tem um conteúdo extra, que é a fase processo legislativo sumário, tá? Mas vamos lá. Fase complementar. Os atos de chamada fase complementar incluem apenas a promulgação e publicação da lei. A promulgação é o ato de atesta a existência dessa lei e garantia de sua executoriedade, nas hipóteses de sanção tácita ou de rejeição do veto. A sanção tácita está no artigo 66, parágrafo 3, e a rejeição de veto está no artigo 66, parágrafo 4. Na verdade, esse conteúdo de 66 está aqui, né? Deixa eu achar. Aqui, ó. O 66 diz: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, axiando-a, sancionará. O que significa casa, significa Câmara, entende? As casas da Câmara, é isso que se chama, né? Deu 3 e 4 diz: decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República portará a sanção. Se lembra que eles mandam lá pro... Está escrito lá no caput que eles mandam a lei para o presidente sancionar. Daí, se o presidente mantém o silêncio, ela é automaticamente sancionada. É a sanção tácita. No 4 ele diz: o veto, ou seja, o presidente foi lá e vetou, será apreciado em sessão conjunta dentro de 3 dias a contradição do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos deputados e senadores. Ou seja, assim, foi lá para o presidente para sancionar, certo? Só que não deu certo, foi vetado. Daí o que acontece? A Câmara, o Congresso Nacional, ele pode vetar, ele pode rejeitar esse veto do presidente, entende? É isso que está falando aqui. Eu acho que isso aqui, na verdade, cai bastante em prova, né? Esse último aqui de veto. Não muito específico, mas tipo, fala assim que a parte final falando que eles podem, tipo, no enunciado vai escrever, ele não pode ser rejeitado o veto do presidente, ou quem é que veta ou rejeita o veto do presidente? Os deputados e senadores, né? As duas casas. Porque fala aqui, sessão conjunta. O que significa sessão conjunta são as duas casas. As duas casas do Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Entendeu? Daí, essa tempo aqui para eles rejeitar. Se lembra que o tempo foi 2 semanas, 15 dias para o presidente responder, mas ele pode fazer rápido a sessão, certo? Daí, se ele vetar, ele vai 30 dias para rejeitar. Neste parágrafo, a emenda constitucional de 2003 suprimiu o escrutínio secreto da votação do voto e veto presidencial, sendo agora o voto aberto dos parlamentares. Ou seja, não é mais escrutínio secreto. Eu não sei por que será. Por que será? Né? Mas voltando lá para o conteúdo, que tu faz complementar, né? Que a gente tem no começo. Tá. A promulgação é o ato de que atesta a existência da lei e garantia de sua executoriedade, nas hipóteses da sanção tácita, ou rejeição de veto, Em 48 horas, o presidente da República não promulgar a lei deverá fazê-lo o presidente do Senado, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado. A lei nasce com a sanção, mas tem a sua existência declarada pela promulgação. Na sanção, e declara a promulgação, na sanção e declara a promulgação, na sanção e declara a promulgação. Gostei disso. Que é certificado de identificação. A promulgação é o certificado de autenticação de que uma lei foi regularmente elaborada, existe no mundo jurídico e está apta a produzir seus regulares efeitos. Em regra, a competência para promulgar
a lei é de chefe do Poder Executivo e, no caso de sanção expressa do Presidente da República. A sanção e a promulgação ocorrem ao mesmo tempo, mas o que confere a eficácia no mundo jurídico é a publicação da lei, com a qual a lei poderá ou não entrar em vigência imediata. A publicação não é propriamente a fase da formação da lei, mas sim pressuposto para sua eficácia. Tem que publicar para eficar. A publicação é necessária para a entrada em vigor da lei e para a produção de seus efeitos, conferindo obrigatoriamente a publicidade da lei. Atualmente, no plano federal, realiza-se pela inserção da lei do Diário Oficial da União. Não é um processo de looping eterno. A casa iniciadora pode não aceitar a emenda da casa revisora, entendeu? Casa revisora, casa iniciadora e casa revisora, entendeu? Caso em que o próprio chefe seguirá para a sanção do presidente sem as modificações e não retornará à casa revisora, conforme já se pronunciou o Supremo. Daí aqui tem o conteúdo finalzinho para entender. Na verdade não é o conteúdo de entender, não. É uma daquelas textos confusos que eu não entendo nada. Mas vamos lá. O projeto de lei aprovado na Casa Iniciadora, que seria a Câmara dos Deputados, é emitido à Casa Revisora, que é o Senado Federal, na qual foi aprovada substitutivo, seguindo-se em sua volta à Câmara. A aprovação do substitutivo pelo Senado não equivale à rejeição do projeto, visto que emenda substitutiva é a apresentação à parte de outra proposição denominando-se substitutivo, quando terá substância ou formalmente em seu conjunto. Substitutivo, pois nada mais é do que uma ampla emenda ao projeto inicial, a rejeição do substituto pela Câmara, aprovando apenas os dispositivos dele destacados. Não entendi nada. Implica-se a remessa do projeto de sanção presidencial e não a sua devolução do Senado, porque, já concluído o processo legislativo, caso contrário, dar-se-á interminável repetição aí das idas e vindas da Casa Legislativa, e outro que tornaria sem fim o processo legislativo. Daí, basicamente, é a fase iniciativa, daí ela vai para uma casa iniciadora. Se lembra que a casa iniciadora é a Casa dos Deputados, certo? Daí, se aprovar, ela vai para a casa revisora, que é a Senado. Mas, se ela... Daí, a casa revisora, ela pode rejeitar ou emendar. Se ela emendar, ela volta para a casa iniciadora. Para a casa iniciadora, entendeu? E se depois a casa iniciadora, ela vai para o presidente da República. Mas, se depois dele faz iniciativa da lei, se ela vai para a Casa dos Deputados, vai para ser aprovada, vai para a Casa Revisora e é aprovada de novo, ela vai direto para o presidente e daí ele pode vetar ou ele pode censurar. Se ele censurar especialmente, ela é promulgada, que falou agora há pouco, na fase de final, e daí é publicada e tem efetividade. Se o presidente permanecer em silêncio, depois de 15 dias, ela é uma sanção tácita. Dessa sanção tácita, significa que o presidente da República tem que promulgar. Mas, se lembra que dessa sanção tácita, ficou falando de silêncio, 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 e cada vez vai para um cara, o próximo cara na ordem, para fazer a promulgação. Ficou assim, 15 dias sem fazer nada, cria sanção tácita. Daí o presidente tem que fazer a promulgação para depois publicar, certo? Mas se ele não faz, em 48 horas, o próximo que tem que fazer é o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não fizer, em 48 horas, o próximo que tem que fazer é o vice-presidente. Esse é o último na listinha aqui na Constituição. Daí, voltando. Depois da fase de iniciativa, vai para a Câmara dos Deputados. Se aprovar, vai para a Câmara Senadores, Revisora, que é o Senado. E se o Senado aprovar, vai para o presidente. Mas, se o presidente vetar, o presidente, se ele vetar, esse treco vai para o presidente do Senado. Se lembra? Daí disso, eles vão para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o Câmara e o Senado juntos, é o Poder Legislativo junto. Perfeito. Daí, no Congresso Nacional, ou ele mantém o veto, ou ele rejeita. Se lembra que pode rejeitar, né? Daí, se for rejeitado, ele vai lá para o... Se eles tentam rejeitar o veto, ele vai lá para o presidente da República e tem que ser promulgado. Entendeu? O que quer dizer é que se o Senado, o Congresso Nacional rejeitar o veto do presidente, ele é obrigado a ser promulgado, entendeu? Mas, se o Congresso manter o veto, ele vai ser arquivado. Louco, né?
Ah, e também, ó, se for da iniciativa para a Câmara do Deputado que se aprovar, que a casa iniciadora aprova e vai para Senado, mas ela rejeita, ele é arquivado. E outra coisa, se vai da fase iniciativa, pode ser qualquer um dos caras lá, o procurador, o MP, o presidente, vai para a Câmara, para a casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados. Se a própria Câmara dos Deputados rejeita, ela é arquivada também. Confuso aqui. Mas eu gostei dessa elaboração aqui que fizeram. Muito fácil de entender. Bom, para terminar o conteúdo de processo sumário. O processo legislativo sumário não apresenta uma diferença do procedimento em relação ao processo ordinário, mas o que o torna peculiar é a existência de prazos exíguos fixados pela Constituição para que as casas do Congresso deliberem sobre o projeto. O artigo 64 do parágrafo 1 estabelece que o presidente da República somente ele poderá solicitar a urgência para apreciação do projeto de sua iniciativa, que não precisam ser de sua iniciativa exclusiva, tem como pressuposto, na fase do projeto, ter sido apresentado pelo presidente e que haja solicitação de urgência do Estado do Executivo. Uma vez pedida a urgência, caso a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestem sobre a proposta, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão, quer dizer, ficarão suspensas todas as demais deliberações legislativas na respectiva casa. É o chamado trancamento de pauta. Com a exceção das matérias que têm o prazo constitucional determinado até que se conclua a votação, como por exemplo as medidas provisórias e leis orçamentárias. Trata-se de é a única hipótese de urgência constitucional, a par de outras possibilidades previstas. Olha, tem uma questão aqui, que interessante. Questão. Saca só. FCC. Auditor. Relativamente à participação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo, a Constituição Federal estabelece. Então, primeiro tinha que julgar alguns enunciados. Vamos ver se a gente consegue julgar. Iniciativa privativa do presidente. Olha, tem isso, né? As leis dispõem sobre criação de ministérios. Tá, sim, tava lá. Sendo verdade, nessa hipótese, a apresentação de propostas de emenda de origem parlamentar que impliquem aumento de despesa prevista. É, a gente acabou de ver isso também. Quer dizer, a gente viu lá na fase iniciativa, né? Não tem essa emenda. O parlamentar não pode aumentar a despesa, tá? Bom, é de competência de promulgação das leis complementares e ordinárias. Esta competência, promulgação das leis, falta. Está falando aqui, o processo legislativo, a Constituição da República estabelece que o chefe do Poder Executivo, tá, presidente. É de sua competência, promulgação das leis complementares, promulgação, ele está falando do nível de promulgação, que é o nível final que a gente acabou de ler, certo? Ordinárias, exceto se tendo havido veto à proposição legislativa, ter ela sido derrubada pelo Congresso Nacional. Havido veto, ela tenha sido derrubada pelo Congresso Nacional. Não. Quer dizer, pelo que eu entendi, a ordem, se o derrubou, volta para o presidente é obrigado a promulgar. Volta lá. O veto deverá ser apreciado pela exceção conjunta das casas do Congresso Nacional dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser, ou 30 dias está certo, né? O veto deverá ser apreciado na sessão conjunta das casas do Congresso Nacional. Tá certo. Casa, veto e tá. Dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, certo? Só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos deputados e senadores. Era maioria absoluta? Acho que sim. Inclusive quando aposto a projeto de lei de conversão que altere o texto original da medida provisória. Espera. Não tinha essa parte final, não. Tá? Seja só um, tá certo. Eu escolho o B. A resposta era a alternativa A. 1 e 3. O 3 estava certo também? Que louco. Então essa coisa aqui, ó, no final. Inclusive quando aposto de projeto de lei de conversão, altere o texto original, a medida provisória, estava certo. Louco. Tchauzinho.